Olá, meu nome é Eliselma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre procrastinação. A procrastinação é o mal do século, né? O mal do momento. Então, pessoas procrastinam, né, de forma crônica ou aleatória, mas de uma forma ou de outra procrastinam. Então, a gente vai falar um pouco sobre a procrastinação, segundo o Tim, que é um estudioso de procrastinação. Ele diz que a procrastinação é uma estratégia de sobrevivência focada nas emoções e que ela não é um problema relacionado apenas à gestão do tempo, mas que também é relacionado às emoções. Ele afirma que ela é relacionada a emoções. E parafraseando, né, eu acrescentei que não é apenas a gestão do tempo. Então, segundo ele, tem a ver com as nossas emoções. E a gente vai aprender um pouquinho disso agora. Então, vamos lá. O que nos leva a procrastinar? Então, os motivos são diversos, né? A preocupação com a própria capacidade, a desorganização, o medo de fracassar, a impulsividade, o baixo controle, né? São todas as coisas emocionais, distrações. Quando eu não tenho, quando não tenho tolerância a quando eu sou frustrado, o excesso de autocrítica, o perfeccionismo, pessoas que tiveram pais rígidos demais, controladores, com, né, altas expectativas, né, relacionadas ao filho, e o filho não correspondeu, né, então eu posso fazer isso também com os meus filhos. Então, várias emoções relacionadas ao que me leva a procrastinar, né, necessidade que o outro me aprove, medo de não dar certo, achar que eu não sou capaz, que eu sou desorganizado. Então, tudo está envolvendo minhas emoções. E aí eu preciso saber quem está no controle. Quando é o procrastinador, quem está no controle? A mente e o corpo dele ou a alma e a essência? Então, qual a diferença desses dois? Os dois habitam em nós, né? Então, quando a minha mente, né, ela é que está no comando, o que que acontece? Eu ajo por condição, né? Eu observo condições para que eu possa agir. Então, eu ajo pelo prazer e pela dor. Então, o que que me traz prazer, o que me traz dor, está relacionado à minha mente. E dela faz parte o conhecimento. Então, eu fico condicionada àquilo que eu sei, àquilo que eu conheço, àquilo que eu vivi um dia. E eu fico ali presa nisso, né? Refém disso. E a condição, ela me aprisiona, né? Ela diz para mim, você só pode fazer se você conhecer, se você tiver um diploma, se você tiver estudado muito, se você, né? Então, ela vai me colocando vários condicionamentos para que eu possa avançar. E aí eu percebo que eu não avanço, porque eu nunca correspondo a tudo que ela quer. E aí eu viro prisioneiro. Já na minha alma, que é a minha essência, eu sou ilimitado, né? Então eu tenho sede de evoluir. Dela faz parte a minha imaginação. Então, o que que eu imagino, o que que eu sonho, o que que eu quero, isso eu vou expandir, isso abre uma janela para o horizonte onde não tem fim. Então, eu vou em busca, eu não tenho medo, eu não olho condição, eu olho para aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E eu me sinto livre para organizar o meu conhecimento. Então, não é a condição, eu sei ou eu não sei. Às vezes eu não preciso saber de tudo, eu não preciso ter um diploma de tudo. Eu não tenho um diploma das coisas básicas da vida. Eu não precisei ter um diploma para aprender a comer com as minhas próprias mãos, para tomar o meu banho, para limpar uma casa, para organizar meu quarto, meu guarda-roupa. Então, são coisas de nossas experiências vividas e que eu não precisei de ter um diploma, passar numa faculdade para aprender isso. Eu posso começar a ensinar isso, tanto posso como faço, eu ensino isso para outras pessoas, né? Para filhos, para outras pessoas que estão aprendendo. Então, por que que para fazer coisas na vida, tudo eu quero ter um diploma?
Por que que eu me condiciono, eu me aprisiono a conhecimento? Então, eu preciso aprender a ser livre, a pensar e a fazer livremente. Então, como que o procrastinador ele decide o que ele faz? Ele se baseia em alguns eventos, né? Então, ele se baseia em acontecimentos, né? Que são reações àquilo que acontece. Por exemplo, eu estou aqui focado em resolver um problema, fazer um documento, estudando algo. Chega alguém, você me ajuda a fazer tal coisa? Eu vou. E aquilo que eu estava fazendo já perdeu o fio da meada, quando eu volto, eu já me perdi, aí eu tenho que desenvolver um outro tempo, eu tenho que gastar mais energia para reiniciar aquilo. Então, eu largo sempre o que eu estou focado e vou ali apagar um incêndio, ajudar alguém e perco o foco. Outra coisa são as priorizações. Eu baseio a prioridade na chateação de alguém. Fulano me pediu algo, ele está muito chateado, então eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo para fazer para o fulano não se chatear mais. Outra coisa que o procrastinador faz, ele prioriza aquilo que é mais recente. Já chegou em algum lugar presencialmente, fez uma pergunta, o telefone tocou, a pessoa que estava te atendendo parou de te atender para atender o telefone? Ele priorizou aquilo que chegou depois de você. Então, isso é muito ruim. Por quê? Porque eu não termino o que eu comecei e já começo a fazer outra coisa. Outra coisa que ele prioriza, prazos que estão acabando. Eu tive 30 dias para fazer algo, mas hoje é o penúltimo dia, então hoje eu vou fazer. Então, o procrastinador, ele decide as coisas assim, em cima da hora, focado no outro, não atento àquilo que é foco, que é o mais importante. E quando ele faz isso, o que ele faz? Ele deixa para depois. O que ele deixa para depois? Cada vez que ele deixa de fazer o que ele sabe que tem que ser feito, aquilo que ele estava focado para fazer, para apagar o incêndio, para pensar no outro, ele faz o quê? Ele fortalece a condição que a mente dele propôs para ele. E ele fica lento, ele fica sem energia, ele fica letárgico mesmo, né? Por quê? Porque ele está cada vez menos ouvindo a voz da consciência e ouvindo a voz da mente dele. Segunda coisa, os maus hábitos, né? Ele repete esses hábitos. Todo dia eu paro o meu foco e foco naquilo que é do outro. Eu vou ali resolver um problema que não é meu, ou que é meu, mas poderia deixar para depois. E aí eu faço o quê? Eu fico sempre no ponto zero. Sempre no ponto zero. Eu não consigo evoluir. Ou eu não começo algo, ou eu começo e não termino. Então, eu não evoluo, né? E aí, isso é o quê? Vira o quê? Um piloto automático. Todo dia eu faço a mesma coisa. Outra coisa, tenta negociar que aceita fazer... toda negociação que você fizer com a sua mente, né? A mente intensifica a força. Então, ela passa a ficar mais forte do que o seu consciente, a sua alma. Então, quem vai governar é ela, porque ela tem mais força. Então, se eu estou sempre no piloto automático, por que eu vou agir por conta própria se eu posso só ligar o piloto automático? Outra coisa nós vamos começar a pensar que cada dia menos eu tenho força. Eu estou cada dia mais fraco, mais desanimado, cada dia com menos crédito com as pessoas e comigo mesmo, porque eu não consigo sair do lugar. Então, já ouviram aquela frase, deixa que eu deixo? Eu estou sempre aguardando o outro, né? Eu não vou fazer não, né? Vai que o outro faz. Então, se o outro fizer, eu não preciso fazer, né? Então, eu posso fazer depois, eu posso deixar. Então, o nome disso se chama zona de conforto, né? Eu deixo para o outro fazer, eu fico na minha zona de conforto, eu não saio desse lugar, eu continuo presa aqui e sem resultado, né? Então, tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu quero alcançar e que eu ainda não tenho, está fora dessa zona. E todo o resultado que eu tenho hoje, olha para a sua vida, tudo que você tem hoje está dentro dessa zona de conforto, mora dentro dela. E aí, o que eu preciso pensar? Eu fico nela ou eu me arrisco a dar um pulinho ali fora? Às vezes eu me arrisco. E quando eu dou esse pulinho e rapidamente eu retorno para ela? O que eu falo para mim mesma? Olha só,
Eu dou explicações para mim mesma, né? Eu começo a explicar, né? Um exemplo, acordo cedo de segunda a sexta, no sábado eu preciso acordar cedo para cumprir uma tarefa que é importante, mas aí eu falo assim para mim, ah não, você já acordou cedo a semana toda, para que você vai acordar cedo hoje também? Você merece ficar na cama. E aí eu faço o quê? Eu convenço a mim mesma, né, que não é tão importante, que eu posso ficar na cama, né, e eu acabo não fazendo aquela tarefa. Outra coisa é as verdades que eu conto para mim, né, que eu acho que é verdade. Então, quem conta mentira para não fazer o que tem que ser feito, para não cumprir algo que se propôs, que se responsabilizou a fazer, é a criança ou o adulto. Então, o procrastinador, ele age mais como adulto ou como criança? Quem não gosta de assumir responsabilidade, a criança ou o adulto? Então, quem você está sendo? Em que modo você age mais, no adulto ou na criança? Outra coisa é a moral. Quando eu perco a minha moral com as pessoas e comigo mesmo, e aí, o que que eu faço? O que que acontece, né? Então, de tanto eu me preencher de desculpas, de inverdades, de falta de moral, que resultado isso vai trazer para mim? E quando eu perco a confiança em mim mesmo, né? Quando as pessoas perdem a confiança em mim, mas eu ainda confio em mim, é uma coisa, ainda tem força. Mas e quando eu mesmo perco essa confiança em mim, eu tenho duas opções. Ou eu desisto de vez, eu caio, né? Eu me entrego e aí eu caio em depressão, ou eu busco compensar, né? Eu vou começar a fazer coisas para compensar essa falta de confiança, tanto que as pessoas têm em mim, quanto que eu tenho em mim mesmo. Então, um exemplo disso, meu casamento vai mal, eu não consigo resolver os problemas, está tudo indo por água abaixo, o que que eu faço? Eu vou compensar. Em vez de eu resolver isso, sentar com o companheiro, com a companheira, conversar, formas, buscar ajuda, não, isso dá muito trabalho. Então, eu faço o quê? Eu traio o meu companheiro, a minha companheira, porque isso me traz um ganho, uma compensação para que eu não fique tão triste achando que eu não tenho, que eu não confio em mim, que eu não posso nada, e eu acabo mais uma vez me iludindo que aquilo ali é uma solução. Então, qual desses dois que você quer escolher? Cair na depressão, se entregar ou fazer compensações? Então, o procrastinador, ele tem características, né? Olha como que ele é desenhado. Ele é viciado em recompensa imediata, né? Lembra ali da compensação? Então, se eu não posso, eu vou ter uma recompensa imediata. Que recompensa é essa? É a recompensa de eu sentir o prazer, lembra? Dor e prazer. Quem funciona na dor e no prazer? A minha mente. Então, eu preciso dar para ela um prazer para ela sair da dor. Então, eu faço o quê? Eu busco uma recompensa rápida. É agora, eu não penso a longo prazo. Eu penso, eu quero já. As emoções dele acompanham a improdutividade dele. Então, ele quer agradar mais as emoções dele do que ele ser uma pessoa produtiva, que tem resultados. Então, ele não olha para os resultados, ele olha para as emoções. Então, eu quero agora, eu me sinto bem agora, então é agora. Ele não pensa naquilo, no ganho a longo prazo, mas é no eu quero ganhar agora, né? Ele passa mais tempo, o tempo vai passando e ele fica ali parado, ele pensando naquilo que ele tinha que fazer e não fez, do que fazendo de fato o que ele precisava fazer, né? Quando a emoção entra, ele não fez algo e começou a se sentir culpado. Aí ele fala, não, mas fazendo isso, eu me sinto bem. Aí entra a emoção. Quando a emoção entra, a culpa sai e ele faz o quê? Volta para a zona de conforto, procrastinar de novo. Ele vive no presente, mas é o presente da zona de conforto. Qual presente é esse? O presente que eu não produzo, eu não tenho resultado. Eu fico só paradinho aqui dentro, aprisionado. E a única coisa que ele tem medo que faz ele se movimentar é a frase assim, seu tempo acabou, venceu o prazo. Pronto, aí ele fica desesperado, parece que ele acorda no momento que ele descobre que o prazo acabou.
E aí, ele tem umas respostas prontas, né? Quando você oferece ajuda, ou quando você quer, de alguma forma, tirar ele ali da zona de conforto, ele tem algumas respostas. E aí tem diferenças, né, do procrastinador para aquele que não é procrastinador. Então, o procrastinador, você quer ofertar algo para ajudar ele a sair daquela situação, ele diz assim, mas eu não tenho tempo. E o não procrastinador, como que ele faria? Ele diria, eu estou com outras prioridades no momento. Então, não quer dizer que ele está parado sem fazer nada, quer dizer que, nesse momento, ele está ocupado fazendo outras coisas. Enquanto o procrastinador, ele só fala assim, eu não tenho tempo. Né? Outra coisa, o procrastinador, ele fala assim, mas por onde que eu começo? É tanta coisa para fazer. O não procrastinador fala, ele começa da onde eu estou. Eu começo daqui. Eu não quero saber onde eu estou. Eu quero só começar. Outra resposta do procrastinador, eu não gosto de fazer, deixa para depois. O não procrastinador, ele fala assim, eu não gosto de fazer, eu vou começar logo para acabar logo. É muito contraditório as respostas, né? O procrastinador, ele fala, eu nunca fiz e não sei se eu vou conseguir. O não procrastinador fala, eu nunca fiz, eu vou tentar fazer. A forma dele ver é diferente, né? O procrastinador, ele fala, é muito difícil. O não procrastinador, eu vou aprender. O procrastinador, esqueci de fazer a tarefa. O não procrastinador, eu vou bolar uma estratégia para não esquecer. Então, são formas diversas de eu lidar com isso. Os resultados e as dores, né? Quando eu não consigo avançar, eu tenho resultados. Se eu continuo procrastinando, tenho resultados nisso. Quais são esses resultados? Os resultados são dores. Que dores são essas? São as dores frustração, culpa, arrependimento, cobrança, tristeza, desvalorização, descrença, desmerecimento, desconfiança, desânimo. Eu acarreto isso tudo para mim, todas essas dores, né? E aí, esses são os resultados, são os resultados da procrastinação. Eu trago isso tudo para mim, e tudo isso gera um peso, gera um gasto de energia. Isso está relacionado a quando eu tenho um prazo para entregar, né? E eu vou procrastinando. Mas e quando eu não preciso de um prazo? E quando o combinado é comigo mesmo? E aí eu vou procrastinando, eu não tenho uma data para entregar, né? Eu posso enrolar, né? O que que vai fazer eu parar de procrastinar? O quê? Aí eu preciso ver isso. O que que faz eu parar de procrastinar? Então, vamos lá. Eu trouxe essa tabela aqui, eu dei o nome de calendário da vida, foi de uma aula que eu assisti que eu achei, assim, interessantíssimo para me trazer a consciência, a realidade, o fato das coisas, né? Então, aqui do lado esquerdo está listado a idade, né? De 1 ano a 80 anos. Cada quadradinho desse simboliza uma semana de vida. Então, em cada ano eu tenho 52 semanas. E aí, essa cruzinha aqui, essa estrelinha preta, é um símbolo da idade que eu estou. Então, não são muitas janelinhas, até porque eu já usei várias delas, né? Olha onde que está a estrelinha preta. O que que eu fiz até aqui? O que eu ainda não fiz? O que eu quero fazer, mas eu ainda não fiz? O que eu já fiz e festejei? Então, tem perguntas que eu preciso fazer, eu preciso trazer para minha consciência a importância desse tempo que está passando. E aí, a gente tem uma coisa em nós que o tempo não é um recurso inesgotável, só que ele é. O tempo, ele vai passando, ele vai esgotando. E eu vou achando que não, que ele é eterno. Aqui nessa vida, o tempo não é eterno, ele passa, né? E como é que eu estou agindo? Eu estou agindo, tendo resultados, ou eu estou parado assistindo a vida passar? Então, eu preciso tomar consciência disso. E aí eu fui no nosso manual, né, de sobrevivência nessa vida, e eu achei um texto
interessantíssimo, lá em Salmos 34, 4, versículo 4 e 5, que diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias. Para quê? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Diante de ti, o prazo da minha vida é nada. Então, o que você tem feito com o prazo da sua vida? Né? Tem ganhos, nós temos perdas. Então, o que você tem ganhado enquanto está parado? Ou enquanto você começa coisas e não termina? E o que você perde? Também enquanto você está parado e quando você começa várias coisas e não termina. Tá? Então, os adiamentos, né? O que é adiar? É o que eu não consigo ou começar ou terminar. Eu vou até metade, paro, ou eu nem começo. Então, tudo aquilo que me prende, né, que eu não consigo vencer, transpor, avançar, é porque tem me vencido. E aí eu achei um texto lá no nosso manual, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, se você está procrastinando, você é escravo da procrastinação. Você tem se rendido a ela e ela tem ganhado, tá? Então, olha só, a procrastinação, ela afeta cronicamente de 15 a 20% da população. Isso é um dado muito interessante. E esporadicamente até 90% das pessoas em geral. Então, o que isso quer dizer? Procrastinação crônica é aquela em que as pessoas elas não conseguem mais se mover sozinhas. Elas precisam de ajuda para fazer algo. É aquelas pessoas que já não trabalham, não buscam emprego, elas não buscam fazer nada, elas só querem ficar deitadas, paralisadas, né? E elas precisam de ajuda. Agora, os procrastinadores esporádicos são aqueles que estão na rota para virar crônico. Então, ele está no emprego, ele para as coisas que ele está fazendo no meio do caminho para olhar um celular, para ir ali fazer alguma coisa que ele poderia deixar para depois que ele concluísse o que ele estava fazendo. Ele deixa para amanhã algo que ele poderia concluir hoje, uma tarefa curta. Esses são os esporádicos. Mas e os crônicos? Será que é para lá que você está indo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair da minha vontade e criar algo fora, né? Fora de mim. Eu preciso observar as coisas e bolar estratégias para que eu não haja com as emoções. Então, a estrutura que eu crio, ela faz com que eu poupe tempo e energia e o meu foco esteja voltado apenas na execução, sem dar lugar à emoção. Na emoção mora a minha mente. Então, o que eu preciso fazer? Preciso de 3 passos. Eu preciso fazer uma escolha de 3 passos. O primeiro é escolher. Então, eu tenho que tomar uma decisão a respeito de algo que eu tenho que executar. Então, o que eu preciso? Eu preciso primeiro escolher, né? Como que eu vou escolher? Eu escolho, vamos dizer que eu quero comprar uma casa, um carro, quero fazer uma viagem, eu quero alguma coisa que eu queira e eu preciso tomar decisões a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer? Escolher. Então, eu escolho uma casa. Que casa é essa? Onde que ela é? De que cor? O que tem dentro dessa casa? Então, escolhi, eu quero comprar uma casa. Decido. Decidir é o quê? É quando você coloca no coração e nada muda. Nada vai mudar aquilo que você quer. Você decidiu, não depende de situações e nem de pessoas. É você que decide. E depois, você tem que fazer algo concreto, é agir, é ação a respeito disso, tá? Então, número 1, você tem que anotar, faz uma lista de tudo aquilo que você quer e prioriza o que eu quero primeiro. Eu quero viajar, eu quero a casa, eu quero o carro. Então, faça uma lista do que você quer alcançar. E não usa aquele ditado assim, qualquer um. Já ouviu aquela frase que fala assim,
Para onde você quer ir? Qualquer lugar. Se é para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Então, não, você tem que ser específico. Especifica aquilo que você quer, tá bom? 2, você tem que separar. Faz uma lista do passo a passo de como você chega até isso. Então, eu quero comprar uma casa, tá? O que que eu preciso fazer? Primeiro, você vai fazer o quê? Um empréstimo? Você vai comprar através de banco? Você vai vender algo para adquirir? Qual o passo a passo que você tem que fazer? Se é pelo banco, eu preciso ir no banco. Que dia que você vai no banco? Você vai falar com quem? Então, é um passo a passo mesmo. Depois, você precisa se programar em como executar essa lista, essas tarefas que você listou, né? Então, você precisa estabelecer um gatilho. Como é que eu começo a fazer isso, né? Então, eu acordo, assim que eu acordar, eu já tomo meu café e já vou lá para fazer isso. Planejar, eu preciso distribuir, né? Eu não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou no banco, pego o documento, resolvo tudo, vou lá, compro num dia só. Não. Eu preciso distribuir na minha agenda a produção da semana, né? Então, isso é um sistema anti-procrastinação. Amanhã eu vou no banco, depois da manhã eu separo a documentação, depois eu volto depois de amanhã eu volto no banco. Então, é um passo a passo. Do que eu vou usufruir quando eu conseguir fazer esse passo a passo para avançar? Eu vou prevenir aquelas dores lá atrás, né? Culpa, necessidade de aprovação, não tenho valor, não dou conta. Aquela lista lá que a gente falou, eu vou prevenir isso. Eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou ganhar, vou mudar de fase. Como que eu posso buscar esses ganhos? Aprendizados novos, lendo, assistindo palestra, desculpa, pesquisando sobre aquilo que eu quero, eu vou evitar cobranças, eu vou alcançar recompensas a longo prazo, né? Eu vou perceber que a preguiça, aquela que me deixa na procrastinação, ela dura apenas alguns minutos, mas o meu bem-estar, ele dura horas, e eu preciso disso, né? Eu preciso de algo a mais longo prazo, e não curto, né? Então, vou te falar algumas dicas, né? 12 dicas simples de como você gerir esse seu tempo, tá? Para te ajudar aí. Então, o que que eu preciso? Primeiro, eu preciso ter clareza e trazer para minha consciência o para que desse comportamento, para que que eu procrastino? Por que que eu não quero mudar, fazer, executar essa tarefa? O que que eu sinto quando eu penso nessa tarefa? Então, traga à sua consciência o para que disso, o sentimento. Anota, né? Deixa tudo visível ali, anotado, o que que você precisa fazer, por quê? Para você não perder tempo e energia. Toda hora que eu tenho que decidir algo, eu tenho que pensar como fazer, que dia fazer, lembrar do que fazer. Então, se está anotado, eu não perco mais tempo com isso. E aí minha mente fica livre para ter novas ideias. Ter ritmo, né? Eu preciso priorizar a natureza e o tamanho dessa atividade. Então, prioriza ali na hora de você fazer sua lista, o que que é mais importante, o que que dá para esperar, o que que não dá. Fazer antes que a cobrança chegue. Eu não preciso esperar que alguém me cobre ou eu mesma fique me culpando para fazer. Se organize e faça aos poucos, né? Encontrar falhas, se eu fizer aos poucos, eu vou encontrar esse outro passo aqui. Eu vou encontrar as falhas, eu vou corrigir a rota e eu vou continuar. Né? Se eu falhei, se eu fui para lá e falhei, então eu preciso ir para cá e corrigir, né? Eu corrigir a rota e continuo fazendo. O que mais? Eu preciso retirar as distrações. Às vezes eu estou no meio de uma coisa importante, eu paro porque um incêndio, um focozinho de incêndio, tirou minha atenção, o celular, uma notificação que chegou no celular, e eu estava bem no meio de uma tarefa importante. E aquilo tirou meu foco, né? Então, eu preciso tirar. Começou a fazer uma tarefa, ou vai começar, já retira aquilo que pode te distrair. Coloque em prática, né? Aquilo que você já tem hoje, não espera, para mim fazer algo eu tenho que ter muito conhecimento, para mim atender pessoas eu tenho que ter um consultório montado.
Comece já com o que você tem, né? Então, você tem qual conhecimento que você tem? Comece com esse e vá aumentando gradativamente. Você tem um computador em um quarto, comece a atender aí no nesse computador, nesse quarto, e depois, com o resultado disso, você vai acrescentando o que mais precisa. Parar de pensar que o conhecimento é a condição para você executar algo. Comece já com o que você tem. Isso vai fazer com que você valide o seu conhecimento, né? Se eu tenho conhecimento, mas eu não pratico, como é que eu sei que isso funciona? Fazendo, eu preciso fazer até para me aperfeiçoar. Se eu não faço, eu vou ficar estagnado só com aquilo ali. Outra coisa, cumpra no início do dia aquelas pequenas tarefas que duram minutos. Não espere. Acordei com uma tarefa muito grande, eu vou direto para ela. E aí eu me enrolo nela. E aí as pequenas ficam sem fazer e eu não concluo a grande. E aí eu fico o dia todo achando que eu não fiz nada, né? Então comece já, extermine logo as pequenas tarefas e depois você fica todo concentrado naquela maior. Estabeleça data e local onde você vai cumprir cada tarefa. Aí eu quero comprar uma casa. Quando? Aonde? Que cor? O que tem dentro da casa? Como é essa casa? Então, eu preciso ser mais específico naquilo que eu quero. E outra, compartilhe esse compromisso com alguém, porque aí vai evitar de você se auto-sabotar. Porque quando você fala só com você, não tem ninguém para te cobrar. Então, você pode sim procrastinar. Então, para mim não fazer isso, eu conto para alguém. Eu compartilho com alguém. Quando eu compartilho com alguém, o que acontece? Eu vou me cobrar que essa pessoa vai vir até mim e ela vai perguntar. Então, isso vai evitar a autossabotagem, tá? Para de se culpar pela procrastinação. Você procrastinou ontem? Então, é só não procrastinar hoje. O ontem já passou. Então, não gaste energia se culpando. Usa essa energia para fazer hoje. O ontem já foi, tá? Se culpar, ficar parado, gastando energia com isso, não vai te levar a lugar nenhum. Defina um dia antes das tarefas. Então, programe o seu amanhã hoje. Liste o que você tem que fazer, porque isso vai evitar que você fique fadigado toda hora decidindo, mas era o que mesmo que eu tinha que fazer? Mas o que mesmo? Que horas? Como que era? Então, você se programou um dia antes. E no outro dia, você só vai executar. Você não vai dar tempo para as emoções entrar e te impedir de fazer aquilo que você tem que fazer. Pequenas recomendações. Não deu conta, você está se esforçando e está vendo que não dá conta de fazer sozinho, peça ajuda. Insiste, não desiste. Eu não fiz ontem, então hoje também não vou fazer. Não, o ontem já foi, não deu conta, não fez, faça hoje. Foca no resultado, o processo está cansativo, ficar pensando, está te desanimando, para de pensar no processo, foca lá no resultado. Eu quero a casa. Eu não quero ir no banco, pegar documento, isso dá muito trabalho. Para de pensar nisso, foca direto no resultado. Mas e aquela casa, que é a casa dos meus sonhos? Pensa no resultado. Seja humilde, tá? Não fique com vergonha, não. Peça ajuda se você precisa, tá? Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de humildade. Observe suas emoções, não permita que elas te parem, te aprisionem, tá? E se apresse em se transformar. Lembra, o tempo está passando. Pontos positivos. O que eu ganho, né? Saindo dessa procrastinação, buscando resultados, fazendo o que eu tenho que fazer. Os meus resultados, eles vão mostrar para as pessoas a minha transformação. Eu não preciso falar de mim para ninguém. As pessoas vão olhar para mim e vão ver nos meus resultados quem eu sou, em quem eu me transformei. Eu vou ter retorno financeiro, eu vou ter a sensação de dever cumprido e satisfação. Isso é muito prazeroso. Então, bora remir o tempo, né? Eu encontrei outro texto lá no nosso manual que diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios,
remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, compreenda que a vontade do Senhor, do nosso Criador para nós, é produza. Seja uma pessoa que tenha resultados. Seja uma pessoa que está sempre em movimento, buscando resultados. Como que eu vou gerir o tempo? Então, 5 dicas rápidas. Regra de 3 segundos. A sua mente precisa de 3 segundos para te convencer a não fazer o que você precisa fazer. Então, lembra da listinha da tarefa que você olha e executa? Você não precisa de tempo. Você olhou, faça. Se você deixar passar 3 segundos, ela já te convenceu a não fazer. Então, use a lista, não use a mente. Olhou, viu, leu, faça. Alicelma, eu não tenho força para dar um passo. Não dá, se joga, cai. Só de você se jogar, você saiu do lugar. O que é se jogar? É fazer mesmo com medo, é fazer mesmo achando se o outro vai aprovar ou não. Faça, só faça. Ah, tem que ser uma grande tarefa? Não, pode ser pequenininha, mas só faça, tá? 3, decida fazer. Decida, assenta no coração e não deixe que nada tire isso de você, a sua decisão. 4, repita até que aquilo que você quer se torne uma realidade, um fato. Ah, mas eu faço e não dá certo. É porque você não repetiu até que alcançasse o resultado. Então, continua, só continua. Diga não sempre que precisar. Tudo aquilo que se colocar entre você e o resultado, aquilo que você está buscando, aprenda a dizer não, porque isso vai vir para te impedir. Então, diga não. E o que é remir o tempo? Remir o tempo é eu dar valor àquilo que de fato tem valor e não o que tem preço. O que tem valor, eu não compro com dinheiro. Não tem como eu comprar valor. Mas o que de fato tem valor? É o amor, é o respeito daqueles que me amam, é o acolhimento, né? Então, eu não compro valor. O valor ele não tem preço para ser comprado, né? Como mais que eu vou remir o tempo? Eu vou otimizar e aproveitar ao máximo cada oportunidade que eu tiver. Então, eu tive a oportunidade, eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar colocando emoções no meio disso, porque senão eu não vou fazer. Então, o que eu preciso? Eu preciso aproveitar a oportunidade, no máximo. Aproveita, faça o que tem que fazer. Outra coisa, focar no aqui e agora e direcionar a atenção ao que de fato tem relevância e é prioridade. Então, eu estou focado no que eu devo fazer hoje. Eu não estou gastando energia, né, para outras coisas que é para amanhã, que dá para fazer depois. Não, eu foco no aqui e agora e eu direciono toda a minha atenção para isso, que hoje, isso é que tem relevância. Isso é que é prioridade hoje. E a minha gratidão imensa, né, por estar aqui com vocês. Esse é o meu livro, que eu venci a procrastinação e consegui concluir, lancei, né, a prova é o resultado, meu resultado para compartilhar com vocês, né, cada um de vocês também pode avançar, fazer seu livro, tá? Esses são alguns contatos, se alguém quiser entrar em contato, e um texto que eu trouxe que eu achei muito pertinente para esse assunto, né? Que está lá em Salmos 90, 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Então, eu preciso trazer à minha mente que os meus dias, eles são sim contados. E que resultado, qual legado que eu vou deixar quando eu não estiver mais aqui? Quais os resultados eu deixei para aqueles que virão depois de mim? Para os meus filhos, para os meus netos, para aquelas pessoas que eu amo, né? E até para mim mesmo, enquanto eu estou aqui. Então, o que você escolhe hoje? Ser produtivo ou improdutivo? Ser procrastinador ou parar com isso? Então, pense sobre isso, porque o nosso tempo ele está passando. Um beijo no coração,
Fica na paz. Até a próxima.